Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que acompanham aqui os nossos vídeos, cultos, estudos bíblicos. Sejam todos muito bem-vindos para nosso último estudo nessa série Fruto do Espírito. Nós meditamos aí ao longo das últimas semanas a respeito desse fruto maravilhoso que o Espírito Santo produz na nossa vida, as características dele. E hoje nós vamos meditar sobre o Senhor desse fruto, o Senhor das nossas vidas, o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Nós vamos meditar a respeito do fruto do Espírito na vida de Jesus Cristo, da atuação do Espírito Santo e a sua relevância também para as nossas vidas, para nós também possuirmos e desenvolvermos esse fruto na nossa vida, qual que é a ligação com Jesus Cristo. Então vamos começar mais uma vez com o nosso texto básico aqui da nossa série, que é Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. O texto termina nos dizendo isso, que contra essas coisas, contra estas qualidades, contra essas virtudes, não existe lei. Não tem como alguém falar que isso é errado, que isso é imoral, que está ferindo alguma regra por você ter essas características, por você ter alegria, por você ter bondade, por você ter mansidão, domínio próprio. Ninguém pode falar mal disso, São todas características moralmente aceitas, sempre reconhecidas ao longo dos anos como agradáveis. Então, não há impedimento para nós buscarmos mais e mais esse fruto, buscarmos sermos cheios cada vez mais do Espírito Santo e ter o seu fruto nas nossas vidas. Além de ser algo bom e que não quebra nenhuma regra, é também termos esse fruto, é também vivermos como Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo viveu cheio do Espírito Santo. Você sabia disso? Você já reparou isso? Que a Bíblia nos fala que Jesus Cristo viveu cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. E ele sempre viveu em íntima comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, É um Deus só que se manifesta em três pessoas, que tem comunhão ampla, mútua, completa, os três, essas três pessoas, não são três deuses, mas são três pessoas da Trindade com a mesma essência e uma comunhão total. E ao se tornar humano, Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória, do seu direito de glória, de poder, e ele se tornou humano, veio aqui a essa terra como um frágil bebê, Mas nós vemos o Espírito Santo sempre presente na vida dele, fortalecendo, conduzindo, capacitando Jesus Cristo também para realizar a sua obra. Então Jesus Cristo, mesmo sendo homem, foi cheio do Espírito Santo de Deus e do seu poder. Eu gostaria de analisar alguns pontos aqui rapidamente, para nós entendermos isso, Então, desde o seu nascimento, Jesus Cristo teve ali o cuidado do Espírito Santo. Em Lucas 1,35 diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, nós vemos aqui o Espírito Santo atuando na vida de Maria, para que ela então engravidasse e desse à luz o nosso Senhor Jesus Cristo. Na tentação também, Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4, versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus também foi ungido pelo Espírito Santo. Em um certo momento, ele, lá na sinagoga, ele abre o livro de Isaías e começa a ler. E ele se identifica ali com aquela passagem. Ele diz que aquela passagem se cumpriu nele. Então, Lucas 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E nós vemos então Jesus Cristo operando vários milagres, né? Então nós vemos que ele fez isso sempre para glorificar o Pai e através da atuação do Espírito Santo. Algo também interessante, né, que a Bíblia nos mostra que ele expulsava os demônios através do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 12, 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Outra coisa interessante também, né, outra característica do fruto do Espírito, que é a alegria, é presente também na vida de Jesus Cristo. Ele se alegrava no Espírito Santo, em Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Então isso é muito interessante, né? E, por fim, Jesus também fazia a obra do Pai pelo Espírito Santo. Mateus 12, 17 e 18 diz assim: isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Olha aí, então, até Jesus Cristo, o próprio Deus, que nunca deixou de ser Deus, né? Ele foi 100% humano, 100% Deus, mas ele teve a sua vida aqui caracterizada por ser cheio do Espírito Santo, né? Pela completa atuação do Espírito Santo também. Agora, a grande diferença é que em Jesus Cristo o Espírito Santo se manifestava ali de uma forma total, completa, né? Jesus demonstrou frutos completos do Espírito Santo. Em nós, cristãos, que somos pecadores, né? O Espírito Santo ele vai se manifestando progressivamente. À medida que nós vamos desenvolvendo esse relacionamento, vamos obedecendo, vamos crescendo, vamos nos transformando dia após dia, né? De glória em glória. Então, a manifestação do Espírito Santo em nós é progressiva. Devemos buscar ser cada vez mais cheios. Mas em Jesus Cristo, o Espírito Santo já agia ali no ápice, né? Agora, lembrando, toda essa série que nós meditamos, né? Se você está chegando aqui hoje, eu sugiro que depois você volte e assista, né? Desde os primeiros. Mas Jesus Cristo, nós vemos, né? Que em cada uma das características lá que nós meditamos, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, nós vemos que Jesus Cristo tinha essa característica, né? Ele sempre foi o nosso exemplo. Jesus Cristo é aquele para quem nós devemos olhar, manter os nossos olhos fixos nele, para glorificar a Deus, né? Então, olha que interessante, né? Nós vivemos para Deus Pai, para glorificar a Pai, seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo e sendo cheios do Espírito Santo, desenvolvendo os frutos do Espírito Santo, né? Isso é muito legal, né? Não existe condição nenhuma de nós termos relacionamento com uma das pessoas da Trindade sem termos relacionamento com as outras duas. Não tem como, né? Eu vou me relacionar só com o Pai. Sem o Filho é o caminho, né? Ele que é o caminho para o Pai, ele que nos revela o Pai. Sem o Espírito Santo, eu nunca vou me converter, né? Que é o Espírito Santo que me convence, é o Espírito Santo que me regenera, é o Espírito Santo que me capacita para ser igual a Cristo, né? Então, nós precisamos, sim, né, olhar para as três pessoas da Trindade, ver o ministério de cada uma delas, né, nos relacionar com todos, né? Isso fica evidente também no nosso último texto que eu gostaria de meditar, em João 15, quando Jesus ele se compara a uma videira. E nós vemos que as três pessoas da Trindade estão presentes ali, né? Jesus Cristo chama o Pai, Deus Pai, de o agricultor, aquele que planta a videira, que cuida dela, né, que poda, que vai cuidar dela ali. Jesus Cristo é a própria videira, né? E o Espírito Santo é aquele que produz o fruto dessa videira. Então, vamos ler alguns versículos, né, desse capítulo 15, do 1 ao 5. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui fala muito sobre frutificação, só que algo necessário para frutificarmos é permanecer em Cristo. A palavra permanecer aqui ela é muito importante. Ela aparece por diversas vezes ao longo desse capítulo. Nós nem lemos, né, todo o texto aqui quando ele fala dessa questão da videira, mas depois leia, né, esse capítulo aqui e preste atenção quantas vezes a palavra permanecer aparece. Permanecer significa manter a comunhão com Cristo, para que Ele trabalhe nas nossas vidas, né, e que Ele também trabalhe por meio das nossas vidas, que Ele use as nossas vidas, né, a fim de produzir fruto em nós, produzir fruto nesse mundo, nos usar como ferramentas nas suas mãos também, né? E permanecer em Cristo, permanecer nessa videira, inclui também nos alimentarmos da palavra de Deus. Inclui confessar os nossos pecados e obedecer os mandamentos de Cristo. Então precisamos lembrar que nessa videira nós somos apenas galhos, né? Somos galhos simples dessa videira. Nós somos alimentados pela videira, pelo tronco principal. Nós não somos raízes, nós não somos troncos, nós somos apenas galhos que estão grudados ali. Galhos que, tudo bem, se você cortar um galho fora, a árvore não deixa de ser árvore, né? O tronco você não pode cortar, né? Se você cortar ali, coitada da árvore, né? Já era. Mas esse tronco que é Jesus Cristo, né, não será cortado jamais. E os galhos, eles são alimentados por um líquido que existe dentro da árvore, né, dentro da planta, que é chamado de seiva, né? Existe a seiva bruta, a seiva elaborada, que é como se fosse ali o sangue da planta, né? As raízes, elas retiram os nutrientes ali do solo, passam pelo tronco e distribuem para os galhos. Então, os galhos recebendo esse nutriente, essa seiva, eles vão desenvolver as folhas, né? Os frutos, e vai gerando vida neles. Agora, então, se o galho não estiver ligado ao tronco, ele não vai receber essa seiva. E ele, então, vai morrer, né? Jesus está utilizando essa comparação aqui para mostrar que a única forma de nós gerarmos fruto, de nós gerarmos algum tipo de vida e termos vida em nós mesmos, é estar ligados ao tronco principal, é estarmos ligados a Ele. Por isso devemos permanecer nele, né? Quando a gente corta um galho de uma árvore e deixa ali por um tempo, ele seca, né? Ele morre, as folhas secam, né? Os frutos também secam, morrem. Fora da árvore, um galho não gera vida, não gera frutos. Agora, um grande erro na nossa vida é quando nós procuramos gerar frutos por nossa própria força, por nossa própria vontade, sem buscar esse relacionamento com Cristo, né? Nós desprezamos muitas vezes o alimento que Ele nos dá e queremos mostrar frutos falsos na nossa vida, né? Queremos mostrar para outras pessoas frutos. É possível sim nós mostrarmos frutos falsos, mas os frutos falsos não duram, né? É possível nós nos maquiarmos, né? Nós parecermos que somos crentes, desenvolvermos um linguajar, aquele evangeliquez bonito, né? Mostrar uma aparência de crente, de espiritual, usar uma roupa social, né? Uma roupa bonita, citar alguns versículos, fazer uma oração bonita, mas isso não dura muito. Quando as circunstâncias da vida vêm, quando aparece uma dificuldade, quando o seu caráter é provado, você revela a natureza do seu caráter, você revela o alimento que tem sido presente na sua vida, né? Do que você tem se alimentado. Então, meus irmãos, nós precisamos estar sempre nos alimentando de Cristo, valorizar a palavra de Deus, valorizar o relacionamento com Cristo em oração, buscar o Senhor, buscar ser cheio do Espírito Santo
e naturalmente o Espírito Santo vai gerar frutos em nós. Nós precisamos entender, sim, quais são os frutos, né? Chega na hora das dificuldades, o Espírito Santo usa a palavra dele para falar, lembra do domínio próprio que nós já estudamos lá, lembra da mansidão, lembra da fidelidade, né? Ele usa a palavra dele, como Jesus Cristo disse aqui, nós somos limpos pela palavra dele. Então precisamos nos alimentar da palavra, precisamos ter um relacionamento com o Senhor. E não vamos precisar forçar nada, né? Não precisamos forçar frutos. Naturalmente nós vamos ver esses frutos em nós. Uma vez que o galho está ligado à árvore, que é Cristo, então eu vou viver uma vida de adoração, eu vou viver uma vida de dedicação ao Senhor, né? De meditação na palavra, de oração, uma vida de sacrifício ao Senhor, uma vida de serviço ao Senhor. Que possamos viver assim e desfrutar os frutos, né? O fruto que o Senhor tem para nós, esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, que ninguém que teve esse fruto na sua vida se arrependeu. Contra essas coisas não há lei, pelo contrário, né? É muito indicado, é altamente recomendável para todos nós termos o fruto do Espírito nas nossas vidas. Busque ao Senhor, busque o fruto dele na sua vida e que a cada dia todos nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.